Nós temos trabalhado ao longo desse mês o tema grato. Já falamos sobre a importância de sermos gratos pela vida, gratos pelo perdão. Semana passada falamos sobre a importância de sermos gratos pela oportunidade de recomeçar a nossa vida em Cristo Jesus, e hoje grato pelo pão de cada dia. E obviamente o texto qual nós iremos trabalhar ao longo da mensagem de hoje é Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, que diz assim. Você pode manter a sua Bíblia aberta se desejar. A gente vai trabalhar o capítulo 6 todo. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Queridos, eu não sei se você já ouviu falar desse homem, Zygmunt Bauman, um polonês sociólogo que escreveu sobre uma avaliação que ele fez do mundo, do momento que nós estamos vivendo. E ele dividiu em dois tempos: a modernidade sólida e a modernidade líquida. A modernidade sólida é um momento onde ele fala que a humanidade passou por uma transição, aonde saiu agora, teve o êxodo rural, teve a questão da revolução industrial. Toda essa mudança fez com que o homem passasse a ser um produtor, e essa busca pela produção também virou uma busca pelo consumo. Só que esse consumo na modernidade sólida era um consumo baseado não em algo passageiro, em algo que iria se perder, mas a preocupação desses homens desse período era exatamente consumir aquilo que era duradouro, era consumir algo que pudesse dar estabilidade à sua vida. Mas até mesmo aquilo que parecia ser algo que era apenas para ostentar, como compra de joias, por exemplo, na verdade era uma preocupação também de comprar aquilo que dava estabilidade. Mas ele fala também que mudou-se a modernidade sólida para a modernidade líquida, que é o momento que nós estamos vivenciando. E resumindo a modernidade líquida, ele diz: vivemos tempos líquidos, nada é para durar. O ser humano perdeu a referência das instituições, que perderam a sua força. O ser humano perdeu os seus valores, que eram sólidos, inegociáveis, para que ele pudesse, a partir de agora, viver as suas próprias verdades, suas próprias vontades, buscar os seus próprios prazeres, não importando o que ele estava negociando, não importando o que ele está perdendo, mas o importante é vivenciar o momento. E aí ele vai dizer que nós nos tornamos agora consumidores líquidos. Ele diz: o novo indivíduo consumista assume características líquidas e extrai a postergação do prazer de consumir e desloca-o para o imediato. Então ele está dizendo que agora somos mais consumidores, e coisas que nós levaríamos tempo para conquistar, coisas que nós iríamos avaliar se realmente valeria a pena, nós estamos trazendo para o já, para o imediato. E olha que interessante essa avaliação de André Silva, comentando o Bauman. O ponto social colocado pelo autor refere-se como as pessoas são forçadas a uma situação na qual tem que gastar o pouco dinheiro ou os poucos recursos que dispõem com objetos de consumo sem sentido, e não com suas necessidades básicas, para evitar tal humilhação social e evitar a perspectiva de ser provocado e ridicularizado. O que ele está dizendo? Que nós somos levados a gastar o nosso pouco dinheiro, recursos que nós não temos, em coisas que nós não precisamos, para aparecer para pessoas que não se importam. O meu dinheiro eu invisto em coisas que não têm necessidade nenhuma, para que eu possa aparecer às pessoas que não se importam comigo. E aí então essa sociedade se transformou em sociedade de consumo. E olha interessante a razão: para evitar tal humilhação social
para evitar perspectivas de ser provocado e ridicularizado. Nós não podemos ficar atrás, nós não podemos deixar de ter o melhor. As pessoas não podem olhar para mim e ver que falta alguma coisa na minha vida. E por isso eu começo a gastar o que eu não tenho para tentar aparentar aquilo que eu não sou para pessoas que não se importam comigo. E nós falamos alguns dias atrás que a nossa geração é conhecida como geração do mimimi. Mas é interessante que essa geração também é conhecida como se ao menos. Quantas vezes nós falamos uma frase como essa? Se ao menos eu ganhasse mais, se ao menos os meus filhos fossem assim, se ao menos o meu casamento fosse melhor, se ao menos eu tivesse uma condição melhor, se ao menos aparecessem as oportunidades. E nós vamos vivenciando essa realidade. Por causa do consumo, por causa de querer aparentar algo, nós estamos vivendo essa geração se ao menos. E essa geração tem pelo menos 3 marcas. A primeira delas, holofotização, a necessidade de admiração alheia. O que é isso? É o holofote jogado na nossa direção para que eu seja o centro das atenções, para que eu possa receber do outro a admiração, para que as pessoas possam olhar para a minha vida e me valorizar por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu aparento ter. O importante é o estar no centro das atenções. Não importa como está a minha vida nos bastidores, não importa como está a minha vida financeira nos bastidores, não importa como está o meu casamento, não importa como está todas as áreas da minha vida. O importante é que quando eu estou diante das pessoas, o que eu espero delas é a admiração. A segunda marca, insatisfação, ambição de sempre achar que precisa de mais. É a realidade, aonde nós somos constantemente ensinados que nós não podemos estar satisfeitos. Se nós recebemos algo, se nós temos alguma coisa, eu preciso mais, eu preciso querer mais, a ambição precisa fazer parte da minha vida. E a terceira marca, a urgência, tudo ao mesmo tempo e agora. Eu quero tudo ao mesmo tempo, mas tem que ser agora, tem que ser já. Não importa se eu posso ter tudo, mas daqui a um tempo, eu quero agora. Quantas vezes nós nos deparamos com a realidade, por exemplo, num supermercado com uma criança esperneando para querer um presente dos seus pais? Quantas vezes nós temos visto os pais sofrendo para dar o melhor celular ao filho, tentando mostrar que ele pode ter isso? Quantas vezes nos deparamos com situações como essa, dentro das nossas casas, porque nós estamos vivendo a urgência. E queridos, quando nós estamos vivendo essa realidade, surge uma síndrome chamada síndrome da insatisfação crônica. Olha que interessante, o insatisfeito crônico sofre do mal da abundância vazia, pois parece que existe tanto a escolher, que ainda que ele escolha, fica insatisfeito, porque poderia ter escolhido muito mais. Vamos entender essa frase. Você vai a um restaurante self-service e você pode passar uma vez naquelas bandejas, pegar o que você quiser e você paga apenas aquilo que você está pegando. Só que você pega o seu prato e começa primeiro a dar uma volta ao redor de todas as bandejas, dá uma avaliada o que tem ali, e aí você fala, agora eu sei o que eu quero. E você começa a pegar, pega a primeira bandeja, a segunda bandeja, e o prato vai enchendo, e você está voltando para a sua mesa com um prato derramando, transbordando, mas insatisfeito, porque você queria ter pego um pedacinho mais daquilo que ficou na bandeja. Ou seja, insatisfeito crônico sofre do mal da abundância vazia. Não é que nós não temos, não é que nos tem dado o alimento, não é que nós não temos o melhor, mas nós queríamos ser muito mais, nós acreditamos que precisamos ser muito mais do que aquilo que nós temos recebido. Eu acredito que você conheça, já ouviu várias mensagens do pastor Cláudio Duarte. Eu vou colocar aqui um texto dele, não é dele o texto, é uma ilustração, mas narrado por ele, que tem maior capacidade do que eu para falar o que é esse texto aqui, essa a ilustração. Quebrando pedra, e só crente quebrando pedra, mas difícil, gente. Quando de repente vai para um homem usar pelo elefante, dando uma
Valdir, supervisionando. Ele olhou para aquele cara do elefante e falou: Senhor, meu Deus, isso é que é vida. Andar no elefante não é ficar quebrando pedra, não, que aqui não é vida, não. Aquilo é que é vida. Senhor, que transforma naquele homem, poxa, que anda no elefante, para você tão dirigir. E Deus falou: então tá bom, transformou ele no homem que andava no elefante. E o homem que andava no elefante tinha que supervisionar 3 províncias por dia. Andar 9 horas montado no elefante. O sol quente batendo na cabeça dele, rapaz, cozinhando no miolo. Ele falou: o que é isso? O negócio de andar no elefante não é bom, não. Que é isso? O bom mesmo é ter o sol, que queima os outros, que esquenta assim. Se eu fosse o sol, eu ia ser feliz. Senhor, deixa eu ser o sol, poxa. E Deus falou: então tá bom, vai ser o sol. E ele foi ser o sol, queimar os outros, porque ele estava. Só que ele entrou na frente fria. Ele queria passar e não conseguia. Nuvem vento, de perto de ele falou: Senhor, que é isso? Eu nem consigo passar por essas nuvens. O bom vento é ser nuvem e para o sol. Eu já tenho certeza do que eu quero ser. Se eu me transformo em nuvem, se eu me transformar em nuvem, eu sei que eu vou ser feliz. E Deus transformou em nuvem e tapava o sol, fazia chover. Só que um dia começou a ventar. Ele queria ficar quieto, o vento não deixava. Ele queria ficar aqui, o vento levava ele para lá, o vento levava ele para lá, e para acolá, ele falou: que é isso, Senhor? Esse negócio de ser nuvem não é bom, não. O bom é ser vento que puxa tudo, quebra tudo, lança telhado, faz tudo. Agora eu descobri, o bom é assim, me transforma no vento que eu quero ser vento. E Deus transformou ele num vento que arrancava água, telhado, levantava a saia da mulher. Ele fazia miséria como vento. Só que um dia ele parou numa pedreira e começou a soprar. E a pedreira, está vendo? E ele soprando, fazendo fogo, já cansado. Aí ele falou: Senhor, bom mesmo é pedreira, né? Ela está lá, forte, intransponível. Agora eu sei o que eu quero. É pedreira. Deus falou: está falando, mas isso é pedreira. Ele estava lá, querendo naquele. Só que um dia ele escutou um barulhinho, uma pisadinha. Tinha um cara lá embaixo quebrando pedra. Aí ele falou assim: Senhor, esse negócio de ser pedreiro não é bom, não, né? O bom mesmo é ser esse cara que quebra pedra. Essa história reflete bem como nós somos. Se ao menos eu fosse o homem do elefante, se ao menos eu fosse o sol, a nuvem, o vento, a pedreira, se ao menos eu fosse quem eu sou, talvez eu seria mais feliz. E aí, quando a gente olha a oração ensinada por Jesus, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Queridos, como encaixar essa oração no século 21? Como encaixar a necessidade de fazermos uma oração como essa no nosso tempo, onde a maioria das pessoas oram pelo autocontrole para evitar o comer em excesso, onde as pessoas, onde o que satisfaz hoje é descartado amanhã. A nossa geração é a geração que mais produz lixo. Quando nós éramos crianças, a gente lembra os pais mandando levar o lixo para fora, o lixeiro passava uma vez por semana, e nós levávamos 2 sacolinhas ao máximo. Perceba o quanto de lixo nós colocamos hoje na porta de casa, onde o descontentamento cresce, mesmo diante da posse. Se lembrar a nossa infância, se lembrar anos anteriores, nós vamos lembrar como a vida era dura, como a vida era difícil em relação ao que nós somos hoje, o que nós temos hoje, mas nós continuamos descontentes, mesmo diante da posse. Mas será que não encaixa uma oração dessa no nosso tempo? Será que Jesus falou uma oração apenas para aquele tempo, para aquele momento dele?
Mas quando a gente acha que essa oração não cabe no nosso tempo, no nosso dia a dia, nada mais é do que um erro de interpretação. Nós não estamos sabendo interpretar o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Jesus não se refere apenas ao pobre necessitado. Jesus não quer falar apenas àquele que não tem o pão e ele precisa pedir a Deus que lhe dê pão. Ele não está se referindo àquele pobre necessitado, mas ele ensina a todas as pessoas, ele ensina a todos nós a maneira que nós devemos orar. A segunda coisa que ele não se refere às questões de finanças e posses. Jesus não limita esse pedido apenas à questão financeira. Nós resumimos, nós achamos que Jesus está dizendo, peça o seu dinheiro, peça para que você tenha o seu pão, e aí nós oramos muitas vezes, Deus, o Senhor me ensina, Jesus me ensina a orar pelo meu pão de cada dia. Agora o pão que eu preciso é um pouco maior, o pão que eu preciso é um pouco mais. Senhor, o pão que eu estou recebendo não é o suficiente. Mas Jesus não está falando apenas daquilo que é questão financeira. Olha o que Spurgeon disse: é a maior declaração de dependência que alguém possa fazer. Dá o pão nosso de cada dia é a maior declaração que você e eu possamos fazer de total dependência de Deus. É interessante que Lutero afirma: Deus dá o pão de cada dia. Também tem o nosso pedido a todas as pessoas, inclusive as pessoas más. Já pensou nisso? Pessoas que não se importam com Deus, pessoas que não falam com Ele, pessoas que até mesmo não se esforçam para que possa ter o pão, e Deus coloca em suas mesas o pão de cada dia. Mas quando a gente olha uma afirmação dessa, por que que Deus nos manda orar pelo Pai Nosso? Para que Ele nos dê esse pão nosso. Por que que na oração Ele nos ensina a pedir? E Lutero conclui: mas pedimos nessa oração que Ele nos faça reconhecer isso e receber com gratidão o pão nosso de cada dia. Deus vai nos conceder o pão nosso. Deus vai dar aquilo que é necessário para que nós possamos sobreviver. Mas o fato dele me ensinar a pedir a cada dia o pão nosso, ele está me ensinando a reconhecer que todas as coisas vêm da mão de Deus. Todas as coisas nós precisamos reconhecer que vem dele, e para que isso produza no nosso coração gratidão, para que produza no nosso coração uma atitude de agradecimento por aquilo que Deus tem dado a cada um de nós. Mas o que me chama a atenção é que Lutero interpreta o pão nosso da seguinte maneira: tudo o que se refere ao sustento e às necessidades da vida, como por exemplo, comida, bebida, roupa, calçado, casa, lar, meio de vida, dinheiro e bens, marido e esposas íntegros, filhos íntegros, empregados íntegros, patrões íntegros e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, amigos leais, bons vizinhos e coisas semelhantes. Ou seja, orar o Pão Nosso diz o seguinte: é reconhecer que Deus é o provedor da vida. Quando nós falamos do pão nosso de cada dia nos dai hoje, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor é o provedor da vida, e tudo aquilo que é necessário para que eu viva, somente o Senhor pode me conceder, somente o Senhor pode me oferecer para que eu possa ter vida. É reconhecer esse cuidado de Deus, e Deus como provedor, e também é compreender que necessidade não é coisa de pobre, mas de gente. Quando eu limito nas questões financeiras, eu começo a achar que a necessidade de orar pelo pão nosso é apenas porque a pessoa não tem condições, porque a pessoa necessita de um milagre para que o pão seja colocado à mesa. Mas, queridos, Jesus está falando de uma necessidade comum, que todas as pessoas têm, que você e eu temos. E Lutero vai dizer isso, que esse pão nosso vai além do que aquele pãozinho francês, mas exatamente nós precisamos de pessoas do nosso lado, nós precisamos de um cuidado especial daqueles que nos amam, daqueles que nós somos amados. É aquilo que eu vou vestir, é aquilo que eu vou beber, é aquilo que eu vou viver em meio à sociedade. Deus sabe de tudo aquilo que nós temos necessidade, mas também orar o pão nosso é abandonar o individualismo e aprender a mordomia
cristã. Você já percebeu que Jesus ensina na oração? Senhor, o pão meu de cada dia me dai hoje. É isso que ele está ensinando? Jesus diz, o pão nosso de cada dia. Assim, através dessa oração, Jesus está nos ensinando que nós somos apenas mordomos de tudo aquilo que Ele tem dado a cada um de nós. Nós somos apenas meros administradores do que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós somos pessoas agraciadas, abençoadas por Deus, para que aquilo que esteja na nossa propriedade, na nossa posse, eu possa entender, eu estou apenas cuidando, eu estou apenas protegendo, e assim podendo estender a mão às pessoas que têm necessidade. Ou seja, a mais perfeita oração sobre o que nós realmente temos necessidade. Orar, pedir o pão nosso de cada dia, é entender o que nós realmente precisamos para que possamos viver. Esse texto que nós lemos na oração, no Evangelho de Mateus, está localizado entre o capítulo 5 até o final do capítulo 7, ao qual é chamado de Sermão da Montanha, aonde Jesus passa a ensinar os valores do reino de Deus e confrontar em relação ao nosso próprio reino, à nossa própria vontade. Mas no capítulo 6, ele está falando sobre a escolha entre dois reinos. O nosso reino é busca por méritos humanos. Jesus fala que nós temos que escolher qual é o reino que nós estamos servindo. Se é o nosso próprio reino, se é tentar fazer as nossas próprias vontades, para que as pessoas possam dar honra a cada um de nós, para que possamos ser honrados pelas pessoas, ou como nós falamos dessa geração, apenas ter sobre nós o holofote, ou escolher o reino de Deus, que é o reconhecimento da glória de Deus e da sua graça. Mas é interessante que ele fala do conflito entre os reinos. No nosso reino, esforço humano para a honra humana. É o tempo todo eu consumindo, é o tempo todo eu me esforçando, é o tempo todo eu tentando ter alguma coisa, apenas para que eu possa aparentar algo para as outras pessoas. Mas o reino de Deus é a graça divina derramando recompensas sobre aqueles que buscam a presença de Deus. Olha que interessante, aquele que busca o seu próprio reino, ele se esforça apenas por méritos humanos, mas aquele que busca o reino de Deus, a graça divina derrama das suas recompensas. Mas qual é a chave para que nós possamos entender qual é o reino que nós estamos buscando? Como que você e eu podemos interpretar qual é o reino que nós temos buscado? E a chave é exatamente essa: onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o teu coração. Aonde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Ou seja, isso definirá a nossa gratidão ou a nossa ingratidão. Aonde estiver o nosso tesouro, vai mostrar o quanto eu sou grato a Deus pelo meu pão de cada dia. Mas também o fato do meu coração estar no meu reino vai mostrar o quanto eu sou ingrato a Deus por tudo aquilo que Ele tem dado sobre a minha vida. E a ingratidão diante do pão nosso de cada dia começa quando focamos no mérito humano e não a glória de Deus. Olha o que diz em Mateus 6:1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Queridos, se tudo que nós fazemos, a nossa única expectativa, a nossa única vontade, a nossa única esperança é receber o aplauso humano, receber a honra do nosso semelhante, receber o holofote na nossa direção, nós estamos vivenciando o nosso reino. E é fácil entender isso. É fácil perceber isso quando as pessoas não nos aplaudem. Qual é o sentimento que nós temos? Quando as pessoas não reconhecem o que nós fazemos, o que nós temos feito, qual é a maneira que nós reagimos a isso? Como que nós reagimos à indiferença do nosso semelhante? Aí vai mostrar que nós estamos focando a nossa própria glória. E focar a nossa própria glória é simplesmente ser ingrato para com o pão nosso de cada dia.
Mas continua o texto, no versículo 2 diz assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. A ingratidão diante do pão nosso de cada dia é quando não compreendemos a mordomia cristã. É o fato que Deus nos dá condições de estender a mão ao necessitado, mas o que eu faço precisa ter um holofote ainda. O que eu faço precisa ser visto pela multidão. As pessoas precisam continuar vendo o quão bondoso eu sou de coração, o quanto eu sou discípulo de Jesus, a ponto de oferecer o melhor às pessoas. E aqui o contexto é que muitos deles davam esmola, mas publicavam nas paredes, dizendo: eu sou alguém que ajuda o meu semelhante. Quando nós não compreendemos essa mordomia cristã, nós estamos sendo ingratos para com o pão nosso de cada dia. Mas a ingratidão também, quando nossos atos religiosos são maiores do que a graça de Deus. Olha o que diz versículo 5: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. É quando nós achamos que as nossas atitudes, por serem aparentemente religiosas, são muito mais importantes do que a graça de Deus. Queridos, tome muito cuidado com os conselhos que você ouve, com aquilo que você compartilha nas redes sociais, com aquilo que nós recebemos pelas mensagens do WhatsApp e nós compartilhamos com outras pessoas. Por exemplo, você recebeu uma mensagem, se você passar para 10 pessoas aquela mensagem, você vai ser abençoado por Deus, porque Deus vai olhar o seu ato religioso como maior do que a graça dele, como superior àquilo que Ele fez na cruz e nos deu gratuitamente. E quantas vezes nós acreditamos, porque nós somos religiosos, porque nós frequentamos uma comunidade cristã, porque nós somos dizimistas, Deus se torna obrigado a me abençoar, Deus se torna obrigado a me dar o melhor que eu quero. Queridos, quando nós achamos que os nossos atos religiosos vão ser aquilo que Deus vai olhar e vai nos honrar, nós estamos desvalorizando a graça de Deus e, consequentemente, estamos sendo ingratos pelo pão nosso de cada dia. Mas também a ingratidão é quando o nosso reino é da terra e não dos céus. Ele vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ou seja, quando o nosso reino é deste mundo, significa que nós somos ingratos para com aquilo que Deus tem projetado na nossa vida. Se a minha preocupação é apenas neste mundo, o apóstolo Paulo vai dizer que eu sou o mais infeliz de todos os homens. Se o meu propósito de viver é apenas servir ao dinheiro, querer mais, ganhar mais, guardar mais, tentar acumular o máximo possível de riqueza, eu estou simplesmente vivendo o reino da terra e não o reino dos céus. Queridos, a questão aqui não é se você ganhar dinheiro isso é pecado. Não é pecado. Ser rico não há pecado nenhum. O que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo é: o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, porque muitos, querendo ficar ricos, eles simplesmente se desviaram da fé e abraçaram as coisas deste mundo, deste século, e abandonaram a presença de Deus. É quando o reino deste mundo se torna mais importante do que o reino dos céus. É quando nós buscamos mais do que o mundo pode nos oferecer, do que aquilo que Deus pode nos dar gratuitamente. Queridos, mas lembre-se de uma coisa: há uma consequência. Não pense que as sementes lançadas, nós iremos lançar sementes erradas e colher os frutos certos. A consequência da nossa ingratidão para com Deus, a primeira delas, honras humanas que são passageiras e interesseiras. Quando nós olhamos Jesus dizendo sobre aqueles que se colocavam em pé na sinagoga e faziam suas orações para serem vistos dos homens, ele diz: a recompensa deles já receberam. Se eles esperavam a honra dos homens, os homens já viram que eles são muito religiosos.
Mas amanhã, se um outro se colocar em pé na sinagoga e fazer uma oração mais bonita e mais forte do que aquele homem fez, aqueles que ontem aplaudiram, hoje irão vaiar. A honra que nós teremos humana são passageiras e interesseiras. São pessoas que vão nos aplaudir na hora do sucesso, são pessoas que vão andar conosco na hora do interesse, mas na primeira oportunidade que tiverem de ver outra pessoa melhor do que nós, irão nos abandonar, irão atrás de outras pessoas. É essa a consequência da nossa ingratidão. Mas outra consequência, palavras vazias lançadas ao vento com aparência religiosa. Olha o que Jesus diz: homens levantam a sua voz e repetem consequentemente várias palavras, mas estão lançando palavras ao vento, porque eles acham que pelo muito falar, eles serão ouvidos. Isso é importante. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes, buscando méritos humanos, nós aparentamos ser religiosos, aparentamos ser discípulos de Jesus, mas nós queremos apenas a honra do outro, nós queremos apenas o mérito do outro. Nós até servimos talvez a igreja, nós até participamos de ministérios, mas o nosso único interesse é ser reconhecido pelas pessoas. E aí Jesus vai falar, são palavras lançadas ao vento. Tudo aquilo que você está fazendo não tem significado nenhum. E ele diz, quando chegar o reino dos céus, muitos chegarão à porta e vão dizer, mas em teu nome, Senhor, nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós expelimos demônios. Qual é a resposta de Jesus? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Essa é a consequência de pessoas que não conseguem entender a gratidão pelo pão nosso de cada dia. Luta constante para manter o que nós conquistamos. Quando nós construímos realidade nesse reino, Jesus diz, o ladrão rouba e atrás corrói. Queridos, quando nós construímos a partir do nosso próprio esforço, tentamos construir através da nossa própria capacidade, os nossos grandes palácios, ou a nossa grande torre de Babel, cabe a nós tentarmos fazer com que ela permaneça em pé. Cabe a nós tentarmos fazer com que aquilo permaneça nas nossas mãos. Por quê? Porque nós desprezamos ao auxílio de Deus, a ajuda de Deus, nós desprezamos a honra, a glória de Deus, aquilo que nós recebemos. E agora Deus está dizendo, é assim que você quer, vai nos deixar na nossa própria sorte. E aí as coisas começam a desmoronar, as coisas começam a se perder, o trabalho já não é tão valorizado, o trabalho vai embora, as grandes roupas, a traça vem e começa a corroer, e eu começo a perder todas as coisas. Por quê? Porque eu apenas quis conquistar o meu reino, e a consequência foi que eu tive que lutar para permanecer, mas nós não temos forças para manter o nosso reino. E a ansiedade por companhia diante da necessidade comum. Mateus 6, no versículo 24, até o final, vai falar sobre a ansiedade pela vida. Mas olha que interessante, ele não está falando de grandes palácios, ele não está falando de grande quantia em dinheiro, ele não está falando de diplomas, de status, ele não está falando de classes sociais, mas ele está falando de 3 coisas. O que são as 3 coisas? Comer, beber e se vestir. Olha o que tem gerado ansiedade nas pessoas que buscam a ingratidão, tentando apenas viver o seu próprio reino. O que preocupa essas pessoas é o que vai comer, é o que vai beber, é o que vai vestir. São coisas comuns. Ele não está falando de sucesso na vida, ele não está falando de grandes diplomas, de grandes conquistas. Ele está falando daquilo que é o trivial da vida, aquilo que é o corriqueiro da vida. Essas coisas vão nos tornar ansiosos. E já percebeu o quanto nós somos ansiosos por essas coisas? Quando nós buscamos a nossa própria vontade, nós começamos a gastar dinheiro em outras coisas. E quando vem a questão de fazer uma compra no supermercado, nós começamos a cortar, porque ali começa a pesar. Porque nós não temos dinheiro nem sequer de fazer uma compra no final do mês. Por quê? Porque quando eu recebi o salário, eu estou pagando diversas faturas de coisas que são desnecessárias para a minha vida, mas que eu achava relevante
para mostrar às outras pessoas que eu sou capaz de ter. E aí a consequência, ansiedade pelas coisas mais comuns. Não é para pagar as grandes dívidas, mas é para comprar o pão nosso de cada dia. Mas graças a Deus, que o texto vai nos ensinar sobre a gratidão diante do pão nosso de cada dia. E a gratidão diante do pão nosso de cada dia, primeiro, é entender que quando a glória é dada a Deus, a recompensa é nossa. Olha o que diz o texto: tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tens necessidade, antes que lhe peçais. Quando eu entendo que a glória deve ser dada a Deus, a realidade que vai receber a recompensa sou eu. E nós invertemos isso. Nós achamos que quando nós somos recompensados, assim eu vou dar glória a Deus. Porque se o Senhor abrir aquela porta, Deus, eu vou dar glórias ao teu nome. Senhor, se o Senhor honrar a minha oração, eu vou dar a minha vida nas mãos do Senhor. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu prometo que eu não ando mais longe da presença do Senhor. Mas quando você quer recompensa primeiro, a recompensa vem. E sabe qual é a consequência disso? Você continua dando glórias a você mesmo e continua dando seus próprios caminhos, e é hora que nós desistimos de estar na presença de Deus e voltamos para o nosso reino. Mas quando eu entendo que a minha vida, o meu objetivo real é dar glória a Deus, a recompensa vem. Porque o vosso Pai Celeste dará o galardão, porque o vosso Pai Celeste sabe de tudo aquilo que você tem necessidade, antes que você peça a Ele. A gratidão diante do pão nosso de cada dia é entender que a mordomia cristã é a razão do Pai Nosso, do pão nosso. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Entender que a mordomia cristã é a grande razão de Deus dar para nós o pão nosso. E não é o meu pão. Deus está me dando condições de ter um pão que eu possa repartir com o meu semelhante, e estender a mão ao necessitado, estender a mão àquele que precisa de alguma coisa da minha vida. Seja um momento com ele, seja uma conversa, seja orar junto, seja chorar junto, seja dar o pão, seja oferecer comida, seja o que for. Eu entendo, Deus tem me abençoado, e por consequência disso eu posso abençoar o outro. E aí eu não preciso destacar, não preciso colocar na grande parede dizendo, eu abençoei, eu que fiz isso, porque Deus sabe que eu entendi a mordomia cristã. Eu entendi o que Deus colocou na minha vida não pertence a mim, mas eu estou apenas administrando, e uma forma de ser dispenseiro é entender que eu estou com a chave da dispensa nas mãos, e quando alguém tem necessidade, eu abro mão e estendo e ofereço, porque Deus tem me abençoado. Quer ser grato a Deus pelo pão que Deus tem me dado? Aprenda a repartir esse pão, que não é meu, o pão é nosso. Mas também entender que a graça é a razão da nossa espiritualidade. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Lembra? A ingratidão é quando nós achamos que os nossos atos religiosos são maiores do que a graça de Deus. E eu acho que através da minha atitude religiosa, eu chego até a presença de Deus. Mas não é isso. É simplesmente entender que a graça é a razão da minha espiritualidade, como um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus que pode todas as coisas, vai estar no mesmo ambiente que eu, um homem pecador, um homem miserável, um homem ilimitado, um homem preso a este corpo. Como que Deus pode estar no mesmo ambiente, a não ser pela graça, a não ser pela graça imensurável dele, que me oferece algo que eu não mereço. E aí o texto vai dizer, entra no seu quarto, fechada a porta,
Fala com teu pai em secreto, porque é Ele que vai recompensar a sua vida. Isso é graça de Deus. E ser grato a Deus pelo pão nosso de cada dia é entender que nós só estamos aqui essa noite por causa da graça de Deus. Eu só posso buscar a presença dEle por causa da graça dEle, não porque eu sou bom, não porque eu sou religioso, mas porque Deus decidiu oferecer em Cristo Jesus a oportunidade de reaproximarmos da sua presença, mas também a entender que o reino dos céus é mais importante do que o nosso. E esse aqui é o mais difícil de se entender. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É difícil abrir mão do nosso reino, é difícil abrir mão daquilo que nós achamos que nós merecemos, é difícil abrir mão daquilo que nós achamos que precisamos ter para que a felicidade esteja presente na nossa vida. É difícil abrir mão do controle da minha vida e dar o controle dela nas mãos de Deus, para que Ele controle, para que Ele seja o Senhor da minha vida. Mas se eu quero andar de gratidão diante do pão nosso que Deus tem nos dado, eu preciso entender que o reino dos céus é muito mais importante do que o nosso reino. Tem uma cena do filme, não sei se vocês vão lembrar dessa cena, mas a volta do Todo-Poderoso. Lembra a primeira? Vem o Todo-Poderoso, e aí vem a volta do Todo-Poderoso, onde ele vai construir a grande arca. E aí ele se torna um grande ministro nos Estados Unidos, e ele tem a incumbência de transformar o mundo. O desejo do coração dele é: eu fui eleito para transformar o mundo. Mas aí aparece a cena, vem interpretando como se fosse Deus, dando a ele uma missão de construir uma arca. E tem uma cena que é impressionante. Ele diz assim: não, eu não posso construir essa arca, porque os meus planos são outros. Gente, o ator que faz como se fosse Deus, ele faz de uma forma tão perfeita, que eu acho às vezes que de repente Deus olha desse jeito para a gente também. Ele dá uma suspirada e diz: os seus planos. Queridos, é o que acontece com a gente. Deus nos manda andar numa direção, Deus nos manda comprometer com aquilo que Ele tem para nós. Aí o que nós fazemos? Deus, não agora, eu sou jovem. Deus, não agora, eu preciso de um tempo. Deus, não agora, as coisas não estão do jeito que eu queria. Deus, não hoje, Deus, porque os meus planos são outros. Busque o reino de Deus, entendendo que Ele é muito maior do que o seu próprio reino. E a consequência disso, primeiro, honras divinas são para a eternidade. Olha o que diz João 12: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Jesus dizendo: aqueles que querem segui-lo, venha, ande com Jesus. E quem vai honrar? O próprio Pai. Qual honra nós temos buscado? Qual é a honra que realmente tem significado na nossa vida? A honra humana é passageira e interesseira, mas a honra divina são para a eternidade. É Deus honrando cada atitude, é Deus honrando cada escolha, é Deus abençoando o fato que eu escolhi andar com Jesus. Palavras de intimidade com o Pai Celeste. Não vai ficar repetindo coisas vãs, sem significado nenhum, mas o que eu falar em secreto, o Pai que me ouve em secreto, me recompensará. Queridos, quando nós entendemos que nós temos que ser gratos pelo pão nosso de cada dia, a consequência é que nós estamos construindo uma intimidade com Deus vivo, uma intimidade com aquele que João fala na sua carta, que quando nós oramos, nós sabemos que Ele ouve a nossa oração, e se nós sabemos que Ele ouve a nossa oração, nós sabemos que Ele responde cada uma das nossas orações. Já imaginou o que é isso? Que recompensa é essa? De ter intimidade com o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que tem tudo nas suas mãos, o Deus que tem o controle de tudo nas suas mãos. Eu posso falar com Ele, eu posso clamar a presença dEle, e Ele vai me ouvir, porque nele me convidou a uma intimidade. Ele me convidou em Cristo Jesus a estar na presença dEle, e Ele me disse:
que aquilo que eu falo na intimidade, Ele ouve e Ele recompensa. A terceira consequência, descansar em Deus, por ter o nosso tesouro protegido. O ladrão não rouba, a traça não corrói. Quando nós construímos tesouros no reino de Deus, essas coisas não irão se perder. Não adianta pensar que o inimigo, o diabo, pode tomar de nós, que não pode. O único que pode nos oferecer a sua graça é Deus, e é Ele que protege o nosso tesouro. É o que o apóstolo Paulo vai falar aos de Éfeso: porque eu sei que tenho crido, e estou bem certo que Ele guardará o meu tesouro até o dia final. Deus, esse Deus que nos ama, esse Deus que nos conquistou em Cristo Jesus, está dizendo que nada vai nos separar do amor dEle, que não está firmado no nosso amor, mas está firmado no amor de Cristo Jesus. E por último, é não andar ansioso, porque Deus sabe da nossa real necessidade. A última recompensa é essa: não andar ansioso, porque Deus sabe exatamente qual é a nossa real necessidade. Ele vai dizer que Ele sabe tudo aquilo que nós necessitamos antes que nós peçamos a Ele. Antes que nós pedimos alguma coisa, Ele sabe as nossas palavras, Ele sabe as nossas reais necessidades. Essa é a consequência daqueles que andam reconhecendo que Deus tem dado o pão nosso de cada dia, e por isso eu tenho buscado o reino dEle, eu tenho aberto mão do meu reino, para que o reino de Deus se manifeste na minha vida. A consequência é essa: honras divinas, palavras de intimidade, descansar em Deus, porque Ele guardará o nosso tesouro, e é não andar ansioso, porque Deus sabe aquilo que nós precisamos. E a oração que pode nos manter nessa gratidão é exatamente o que está em Provérbios 30, versículo 7 e versículo 8. Duas coisas te peço, não as negues, antes que eu morra: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. O que nós precisamos reconhecer é que Deus sabe exatamente o que nós necessitamos para que nós possamos ter vida. E quando eu sei disso, a minha vida é grata a Ele. Mas se eu quero mais, ou se eu achar que eu tenho de pouco, ou eu posso profanar o nome de Deus roubando, ou eu posso abandonar dizendo: quem é o Senhor? Eu não preciso dele, eu já tenho tudo o que é necessário para viver. Mas Jesus nos ensina, quando você orar: olha, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Senhor, me dá o pão que me for necessário. Queridos, nós falamos de dois reinos: o reino dos céus e o reino, nosso próprio reino. Andar grato a Deus pelo pão nosso de cada dia, ou viver a ingratidão. E eu quero convidar você a fazer essa escolha de viver a gratidão pelo pão nosso de cada dia, para que essas realidades estejam presentes na sua e na minha vida. Feche seus olhos, vamos falar com Deus e pedir a Ele que nos ensine a fazer essa oração, que nós queremos apenas aquilo que Deus sabe que nós precisamos para que possamos ter vida.